Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo importante. Como vocês já sabem, Everton Cebolinha só volta a jogar na próxima temporada e o Vinha também. Qual será a postura da diretoria do Flamengo em relação a esses dois jogadores? A diretoria vai buscar reforços para suprir a ausência desses atletas nesse segundo semestre de 2024 ou a diretoria vai recorrer à categoria de base? Nós vamos falar sobre isso porque teve reunião do Conselho de Futebol nessa segunda-feira para debater esse assunto e também a proposta da Atalanta pelo lateral direito Wesley. O Flamengo vai vender esse jogador ou não vai? Nós vamos comentar esse assunto e tem também, eu apurei todos os detalhes da proposta da Atalanta por Wesley, tintim por tintim. Você já sabe os valores. Por exemplo, 16 milhões de euros fixos, mais 4 em metas. Como seria a forma de pagamento? Eu apurei. Quais são essas metas? Eu também apurei. E já vou dar um spoiler. São metas bem acessíveis para o lateral direito Wesley. Ou seja, o Flamengo pode vender o jogador por 20 milhões de euros. Vai vender ou não vai? E Fabrício Bruno ainda pode ser vendido ao Rennes da França? Isso também foi debatido na reunião do Conselho de Futebol do Flamengo que aconteceu nessa segunda-feira. E o Chola, atacante nigeriano, destaque do Sub-20, pode ser relacionado para o jogo de quinta contra o Bolívar? Varela volta? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Vamos para as informações? Primeiramente, para quem não sabe, para a audiência rotativa, Cebolinha rompeu o tendão de Aquiles da perna esquerda, vai passar por cirurgia, se é que já não passou pela cirurgia, e só volta a atuar em 2025. Muita força ao Cebolinha, e pelo que eu soube, através de pessoas próximas, ele estava extremamente triste, abalado, chorou bastante, um jogador que estava sofrendo muito com problemas físicos nessa temporada e se destacando ao mesmo tempo. A verdade é essa, jogador titular absoluto na minha concepção, vai fazer muita falta ao time do Flamengo, mas antes de mais nada, toda a minha preocupação pelo lado humano também do atleta. Um jogador que, enfim, espero que ele tenha muita força mental nesse momento, muita resiliência, porque será um momento complicado, mas eu tenho certeza que ele vai voltar ainda melhor. O Vinha, o Flamengo ainda não divulgou um boletim médico sobre esse atleta. Por quê? Eu apurei isso. Porque eles estão esperando diminuir a inflamação no joelho do jogador. Ainda há muito líquido e sangue no local e eles não conseguem ver muito bem qual é a gravidade da lesão. A única certeza até o momento é que o menisco sofreu lesão e agora aguardam para analisar se também há contusão na parte do cruzado, né, que eles chamam ali. Tomara que não. Vamos torcer para que o pior não aconteça. Mas, de fato, assim, e eu vou ser sincero, achei até irresponsabilidade, seja lá de quem foi, a decisão do jogador ter continuado em campo mesmo lesionado. Obviamente, isso agravou o problema que ele teve no joelho. Mas é um jogador que também só deve voltar a jogar em 2025. E aí fica a pergunta se o Flamengo vai buscar reforços para suprir a ausência desses atletas. Já já eu falo. Antes, só uma atualização sobre Varela. Varela é dúvida para o jogo de quinta-feira contra o Bolívar. Ainda está fazendo trabalhos com os fisioterapeutas, lembrando que ele se recupera de uma lesão no quadril. Então é dúvida para quinta-feira. Nesse momento, apenas o Wesley está à disposição no elenco profissional, obviamente, para a lateral direita. E por falar em Wesley, apurei tintim por tintim da proposta da Atalanta ao Flamengo pelo lateral direito Wesley, jogador jovem. A proposta vocês já sabem, 16 milhões de euros de maneira fixa, mais 4 em metas. Mas como é que seria a forma de pagamento desse 16 milhões de euros? Seriam muitas parcelas? Não. A Atalanta disse que topa pagar em 3 parcelas, sendo 8 milhões de euros à vista, 4 milhões numa segunda parcela e mais 4 milhões em uma terceira parcela. Mas beleza, Vene, e os 4 milhões em metas? Será que são metas difíceis para o Wesley? Na minha concepção, não. Pelo que eu apurei, vamos lá. Papel e caneta na mão. 1 milhão de euros quando o Wesley completar 20 jogos com a camisa da Atalanta. 1 milhão de euros quando o Wesley conquistar qualquer título com a camisa da Atalanta. 1 milhão de euros com classificação da Atalanta à Europa League. E mais 1 milhão de euros se a Atalanta chegar às oitavas de final da Europa League. Na boa, são 4 metas aí super acessíveis. O Wesley é um jogador que tem poucas lesões. A verdade é essa. Ele tem regularidade e a Atalanta quer muito jogador.
O treinador entende que o Wesley se encaixa perfeitamente ao estilo de jogo que é praticado hoje na equipe italiana. 20 jogos, dá para ele completar em 6 meses, beleza. Conquistar título com a camisa da Atalanta, dá para conquistar aí a qualquer título. Chegar à Europa League também não é nenhum absurdo. Chegar às oitavas de final da Europa League também não é nenhum absurdo. Ou seja, o Flamengo pode vender o Wesley por 20 milhões de euros, pessoal. 20 milhões de euros hoje é muita grana, 120 milhões de reais. E aí, o Flamengo vai vender ou não vai? Fabrício Bruno será vendido ao Rennes da França ou não vai? Flamengo vai buscar reforços para a vaga do Cebolinha e para a vaga do Vinha, pensando em 2024? Essas respostas a gente vai trazer aqui agora. Sim, o Flamengo vai buscar reposição a Cebolinha e Vinha, mesmo nessa janela, já numa reta final de janela, mas o Flamengo já está olhando o mercado, buscando opções, e aí vocês, torcedores, vocês podem comentar à vontade, sugerir nomes aí, quais nomes vocês queriam para a lateral esquerda, para a ponta esquerda, vocês podem comentar à vontade, mas sim, respondendo essa pergunta, o Flamengo vai buscar reposição, isso foi definido na reunião do Conselho de Futebol nessa segunda-feira. E o Wesley? Até o momento, o Flamengo não respondeu se vai vender o Wesley para a Atalanta. Lembrando, essa proposta que eu mencionei para vocês foi a proposta que chegou ao Flamengo. O Flamengo, obviamente, pode renegociar valor e ou condições também de pagamento, porque o Flamengo recebe a proposta e pode fazer uma contraproposta. A Atalanta vai aceitar? Não tem como eu falar isso para vocês, não tem como prever o futuro, mas isso é uma proposta que chega. O Flamengo pode fazer uma contraproposta, pedir mais dinheiro, pedir que não tenha bônus, que seja 20 milhões de euros de maneira fixa. O Flamengo pode fazer isso, mas até o momento o Flamengo não deu a resposta. E pelo contexto, pelo cenário que o Flamengo vive atualmente, o Flamengo tende a negar essa proposta. Antes tinha topado, só que o Flamengo agora já vai ao mercado em busca de um lateral esquerdo e de um ponta esquerda. Se você vender o Wesley, você só vai ter o Varela à disposição. O Flamengo também tem que ir ao mercado de maneira urgente para contratar um lateral direito. Então o Flamengo entende que tem que pensar no ganho técnico, no ganho no campo. A diretoria do Flamengo, quer queira você ou não, goste do Wesley ou não, mas a diretoria do Flamengo entende que o Wesley é um jogador com potencial absurdo para a posição da lateral direita. A diretoria adora o Wesley, gosta bastante, aposta demais no Wesley. A diretoria diz que a todo momento chega consulta, proposta. De fato, os valores oferecidos pela Atalanta chamaram a atenção. Tanto é que inicialmente o Flamengo até toparia vender, mas depois do que aconteceu no jogo contra o Palmeiras com as lesões de Cebolinha e Vinha, o Flamengo repensa a venda do Wesley por conta disso, dessa urgência em contratação. E aí seria mais uma posição que o Flamengo teria que contratar de maneira urgente. E a lesão do Varela faz com que o Flamengo não tome essa decisão agora. Pelo contrário, o Flamengo vai ficar cozinhando. A proposta está lá na mesa. O Flamengo não tem pressa para responder, mas, obviamente, o jogador toparia. O jogador vai forçar a barra? Não vai. A informação que eu tenho é que o jogador não vai forçar a barra, vai bater na mesa para ir embora. Não, ele iria, sim, ele toparia a proposta, sim, mas só se o Flamengo topar fazer. A minha opinião, mas eu sou apenas o Vene Casagrande, apenas um jornalista, não estou ali no dia a dia, é muito fácil eu falar isso aqui sentado na frente de uma câmera, enfim, com o friozinho aqui do Rio de Janeiro, mas eu entendo que é uma decisão difícil. Mas, Vene, qual seria o seu voto? Eu venderia. Eu acho que uma proposta como essa não vai chegar nunca novamente ao Flamengo, por mais que o Wesley tenha um potencial incrível, como a diretoria do Flamengo entende. Mas eu venderia. E aí eu quero a opinião de vocês também. E Fabrício Bruno, a pessoa que me contou, que me passou essas informações, enfim, que eu conversei, me disse que a chance do Fabrício Bruno ser vendido ao Rennes é maior do que a do Wesley ser vendida ao Atalanta. Mesmo a proposta do Fabrício Bruno sendo menor. E aí eu perguntei o porquê disso. E a pessoa até o momento não me respondeu. Essa eu não vou ter a resposta para vocês, infelizmente. Mas fica aí a informação. Outra informação sobre treino. O Chola, atacante nigeriano, treinou com um profissional nessa segunda-feira, vai treinar novamente amanhã, terça-feira, com um elenco profissional. Ele é destaque do Sub-20, atua pela ponta esquerda, posição que o Tite não vai ter contra o Bolívar. Cebolinha, obviamente, e Bruno Henrique, que está suspenso por conta de uma expulsão diante do Milionários, ainda na fase de grupo. E aí, o Chola pode ser uma opção para essa posição.
Obviamente não como titular, porque eu acredito que ele bote até o Luiz Araújo para atuar ali ao lado do Pedro. Mas o Chola sim está sendo observado pela comissão técnica do Tite e existe a chance sim de ele ser relacionado contra o Bolívar, porque ele está inscrito na Libertadores da América. Fica essa informação para vocês e amanhã a gente atualiza. Amanhã a gente já deve ter uma resposta, ou pelo menos algo bem encaminhado sobre o Chola ser relacionado ou não. Essas são as informações de momento, resumão de tudo que aconteceu nessa segunda-feira. Vou te falar, temos que orar, hein? O Ninho do Urubu, meu Deus do céu. Mas fica todo o meu apoio aqui aos jogadores Cebolinha e Vinha que se lesionaram feio, graves lesões. Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Boa noite. Tite, queria te perguntar em relação à sequência de gols de bola aérea que o Flamengo vem tomando. Todo jogo o Flamengo vem sofrendo gols de bola aérea. Sabe o que tem motivado, o que vocês acham, que tipo de erro que o time tem cometido para sofrer tantos gols na bola aérea? E te perguntar por que você tirou o Pedro na fase final da partida, já que ele vinha conseguindo prender as bolas ali, e a partir do momento que o Gabigol entrou ali na referência, a bola não ficou mais tão presente ali no setor de ataque, o Palmeiras conseguiu chegar mais. Boa noite. Boa noite. Primeiro um grande jogo de duas grandes equipes. Eu vou fazer assim, depois eu respondo. Com dois grandes trabalhos, com dois grandes clubes fazendo um investimento extraordinário e tendo em cada enfrentamento um altíssimo nível. O gol, ele é uma bola de rebote, de retorno, não é um gol de bola parada, de cabeceio. E nós temos o mesmo índice de gols tomados, tal qual a média do campeonato, porque os adversários também têm qualidade. E esse não, ela foi uma bola de rebote e de retorno. Sobre o Gabriel, nós temos uma substituição, o Nico pedindo para sair, a sequência com o Eric, e nós temos uma mexida só a mais. E de ter um jogador mais para ter posse de bola, como aconteceu com o Gabi. E aí eu respeito, mas discordo. Nós ficamos mais com a bola quando o Gabi entrou. Por quê? Porque é um jogador de flutuação e não da frente. E a posse de bola e as articulações, a gente começou a ter mais, porque ele é a característica dele essa. Tite, boa noite, Raíza Simplício da Gol Brasil. Você falou sobre essa questão do gol ter sido de rebote, não na bola parada. Então eu vou meio que refazer a pergunta do Fred e vou utilizar essa questão, né, que eu acho que tem preocupado muito o torcedor, é essa bola levantada na área do Flamengo. A impressão que a gente tem, os gols que o Flamengo leva, em sua maioria, são com essas bolas alçadas na área, seja de bola parada, seja do rebote que colocam a bola pelo alto. Como é que vocês têm trabalhado isso? Essa percepção que nós temos aqui de fora é a mesma que vocês têm? Tem sido trabalhado isso ou não tem essa percepção? Enfim, e se me permite mais uma, no final do jogo eu vi jogadores bastante cansados, né? Uma sequência de jogos difíceis e muito pegados. Como é que está essa questão tem as lesões agora, como é que está com a diretoria essa questão de reforços? Duas partes, eu vou repetir o Muricy, trabalho com concentração e foco. Ele não foge desse aspecto, qualquer que seja a bola, tanto de bola andando, nós temos um índice muito, quanto de bola de rebote ou bola alçada de frente, como queira. Então ele não foge do trabalho e da concentração, esse aspecto. Contra contratações que ela fez a colocação. Se eu disser para ti que sim, aí tu vai escrever lá no outro, Tite pede reforços. Nós temos consciência muito grande do trabalho e eu tenho consciência muito grande, tal qual a direção, da necessidade de todos os aspectos que são importantes para o Flamengo. Nós temos consciência disso, de cada vez mais fortalecer. Tite aqui, boa noite Kleber, Marcos Martinho do canal da QSRN. Tite, duas questões, se você me permite. Primeiro, sobre uma certa oscilação no desempenho do Flamengo, por exemplo, nos últimos jogos e também no jogo em si. O Flamengo foi derrotado pelo São Paulo, foi derrotado no Allianz Parque, mas conseguiu a classificação, hoje cede um empate. E no decorrer da partida, você observa um Flamengo que, no primeiro tempo, consegue produzir, criar oportunidades, né, especialmente antes do gol anulado do Palmeiras. E no segundo tempo, o Flamengo volta com mais dificuldade para criar, para produzir. Se você observa isso como uma neutralização tática do adversário ou uma falta de concentração da equipe. E também, devido a esse momento de lesões, seria a melhor forma de você recorrer aos jovens da base, como o Chola, que vem em ascensão, para conseguir complementar esse plantel? Oscilação no jogo de Flamengo e Palmeiras
duas equipes de altíssimo nível. Em alguns momentos tu vai estar dominando, em alguns momentos controlando. Nós temos um grande jogo hoje. Eu não vou deixar, e falei, me sinto muito orgulhoso do desempenho dos atletas. Muito, não pouco. Ele vem de um jogo e quem classificou, e aí a situação são situações diferentes. 220 minutos nós classificamos. E classificou merecendo. Das duas, talvez, dos últimos 3 anos, as duas equipes que têm brigado no topo das grandes competições. Então, passou. Empatamos o jogo e fizemos um belo jogo lá no Campeonato Brasileiro. E aqui hoje tu sai com o Everton. E aí eu sei da qualidade, sendo o melhor jogador em campo e fazendo duas extraordinárias defesas. Então, o desempenho todo, em momentos que tu tá melhor, mas a efetividade, talvez a efetividade hoje ela tenha feito a diferença. Mas eu não vou deixar me levar por uma situação de que é parecido com as Olimpíadas. Só tem valor quem tem medalha. Aí quem não tem medalha não vale. Só tem valor se vencer. Então desempenho não vale. Vale sim, para o técnico vale. Os atletas sabem que eu me orgulho do desempenho hoje. E que o desempenho do jogo era de vitória. E que eu sei avaliar e sei dizer isso para vocês também. E assumir essa responsabilidade. Porque senão fica assim, ó, só vale que tá. Aí eu tenho que ouvir o Pio dizer assim, ó, pô, eu tive, porque eu não estava na minha melhor condição, eu tive um monte de haters. Vai falar. Então, comigo, só porque venceu não vai ter. Vai ter o meu reconhecimento em cima de desempenho. Se faltou efetividade, sim. Se precisa melhorar uma bola de rebote, sim. Se tem que falar, sim. Mas o desempenho do jogo, hoje, na grandeza dessas duas equipes, era para ter vencido. Merecia ter vencido. Inclusive com o Everton fazendo aí 2 defesas que eu já estava vibrando e tal. Então, eu tenho uma percepção que ela vai além do resultado. Mesmo eu tendo chateado, mesmo eu não vou dormir direito, mesmo que eu sei, mas eu tenho que saber avaliar uma situação, o jogo do desempenho e o jogo do resultado. Senão aí não serve. Aí só vai servir o Pio, só vai servir a menina quando tem medalha de ouro. Aí não dá, né? Só quando vence, aí não dá. Oi? A gente tem vários jogadores da base inscritos, né, dentro do nosso grupo de Libertadores, e o Chola é um deles, né? O Iago, o Carbone, o Rayan, que desceu. Tem uma série de meninos inscritos e a gente tem usado dentro do trabalho e vai fazer uma análise agora para o jogo de quinta-feira, que é Libertadores, né? Dentro dos jogadores que a gente vai poder contar para o jogo. Um jogo de muita exigência, com altíssimo nível, inclusive físico. E eu lamento muito pela saúde dos atletas. A gente fica um grande momento que o Cebola estava de novo, o Vina entrando bem de novo, e aí tu acaba perdendo. Mas é do jogo. Mais saúde para eles. Boa noite, professor Tite. Boa noite, Kleber. Concordo quando você fala que o Flamengo produziu, né, para vencer, mas é justamente nesse ponto que a galera está batendo muito aqui nessa tecla da bola parada, porque os torcedores hoje estão muito preocupados exatamente por conta disso. O Flamengo produz e acaba tomando um gol, seja ou de bola parada ou de bola rolando. O Flamengo já tomou contra o São Paulo, agora é recente, né, de cabeça no escanteio direto, mas tomou contra o Palmeiras, teve 2 gols anulados por 1 milímetro, por pouco tempo, poucos espaço, e também hoje, como você falou, de segunda bola, que o jogador demorou a sair. Já tinha acontecido com o Varela e hoje aconteceu com o Vinha. Como é que a gente vai melhorar isso pensando que o Bolívar agora é um time que, principalmente na altitude, força bastante essa bola levantada, né, na área, até pela velocidade, né, do jogo? Obrigado. Treinamento, foco e concentração. Até para resumir aquilo que eu falei anteriormente. Não dá para fugir disso. É isso. Treinamento, foco e concentração, repetir das vezes para aperfeiçoar. Professor Tite, boa noite. Professor Kleber, Bruno Vilafranca, da Rede Multiflá. Queria que vocês avaliassem, eu sei que a gente está chegando ali naquele momento de afunilamento das competições, com jogos muito difíceis daqui para frente, tendência a só piorar. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do momento físico dos jogadores do Flamengo, porque quando o jogo acaba, é natural que eles estejam muito cansados, mas eu estou notando eles extenuados. Eu acho que estão num nível de cansaço além daquele tradicional de um final de jogo. Então, eu queria que vocês que estão lá dentro no dia a dia avaliassem por conta desse afunilamento agora, né? Que vai ser preciso a parte física cada vez mais. Obrigado. Estímulo e recuperação é o grande desafio. Quem fala é um professor de educação física. Se der estímulo e não der tempo de recuperação hábil para que essas situações aconteçam. Então, esse é o desafio nosso. Quando tu pega o enfrentamento de duas, olha, eu quero enaltecer de novo. Eu estou com um sentimento de
do amargo de não ter vencido. Mas também tem o discernimento do grande trabalho do Palmeiras. São duas equipes que nos últimos 3 ou 4 anos, e a gente tem que saber olhar, senão eles têm feito assim como nós e tem sido invariavelmente o topo do Brasil nos enfrentamentos em momentos de uma outra equipe, mas essas duas elas têm mantido um nível muito alto, inclusive de exigência física. Se tu vê as trocas que ela mantém jogo acelerado e nós também as necessidades de manter jogo acelerado. Por que eu falei isso? E contextualizei pelo desgaste físico também que há. E há um desgaste mental nessas competições. A gente vem de uma classificação na Copa do Brasil que, aí vem agora para a briga pela liderança. Aliás, o Flamengo ele está nas 3 competições na parte de cima. Por que eu estou falando isso? Eu não estou falando isso para justificar lá, eu estou falando isso para as famílias dos atletas e para os atletas saberem disso, que o técnico ele sabe reconhecer o trabalho deles, senão fica muito fácil. É por isso que eu estou ecoando essa situação nas 3 competições. Talvez a única competição que nós não pudéssemos ficar é ficar em primeiro na Libertadores, no grupo. As outras todas, sim. Então, o quanto atrás do pano os atletas estão se dedicando nesse aspecto físico, no aspecto de recuperação, no aspecto, nas substituições. Seguramos o Nico, porque ele ficava pedindo para sair, fica um pouquinho mais. Nós só tínhamos uma mexida só. Por quê? Porque as lesões estourou, tendão ele nos tirou a possibilidade, inclusive, de mexer durante o jogo. Nós só tínhamos que mexer uma, não dava mais para mexer. Ou mexia ali nas 3, ou não dava mais. Ou o contexto, por quê? Porque esse desgaste físico ele acaba acontecendo inevitável, como aconteceu de lesões de perda de atletas importantes, como foram. É um aspecto importante. Oi, Tite, tudo bem? Oi, Kleber. David Sharp, do Antenados na Jogada. Eu perguntei pro Abel, e ele até discordou, né, de você, em relação ao jogo ter sido bom. Ele até pediu perdão ao público, porque tivemos apenas 48 minutos de bola rolando dos 102 minutos jogados. E aí, ele deu as justificativas dele. Eu queria saber de você, até pela questão da arbitragem, que vem sendo muito falada toda semana aqui, em todas as coletivas de todos os técnicos, se a arbitragem interferiu negativamente nisso, se as próprias equipes, né, o Palmeiras é um time que reclama bastante da arbitragem, se isso também interfere, eu perguntei isso para ele. E focando também no jogo do Bolívar agora, pelo que você já falou, dos jogadores extenuados e todos os problemas físicos, como encarar esse desafio que a torcida preocupada com a situação de ter que fazer uma diferença muito grande para não sofrer lá no... Primeiro a gente começa a pensar no jogo e projetar todo aquele jogo de enfrentamento que a gente tem contra o Bolívar. Isso, nessa sequência de trabalho a gente nos vê, vamos ver os atletas que também machucados, disponíveis, esse processo todo de recuperação. E outra parte, a primeira parte da pergunta, comentar. Por isso que o futebol ele é tão bom e democrático, né? A gente enxerga sob diferentes viés, diferentes... O Flamengo tem uma forma de atuar, um modelo. O Palmeiras tem outro modelo. Qual é o melhor? Os dois são bons, os dois são vencedores, mas são bem distintos. E aí, inclusive, as óticas daqui a pouco. Tá? E não contrapor a opinião que ele possa ter, que eu tenho, sem confrontar. Respeitar opiniões se respeita, não se... dados específicos não, esse mais. Mas se respeita, opiniões se respeita. Não quero falar de arbitragem, não. Vamos à última. De arbitragem não é do meu cunho. A última pergunta. Só a única coisa que eu digo que fato não dá para negar. Se é impedimento, é impedimento. Mas foi pouquinho, aí treina a jogada e entra antes, aí não dá para trazer. Não tomou gol, não tomou gol, porque não foi impedimento. A última, tá? Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Léo José, do Coluna do Fla. Ultimamente, o Léo Ortiz ele vem disputando vaga ali com o Alan para ser, vamos dizer assim, o pronto reserva ali na posição de volante. Como que tá? Como que você enxerga, como que vocês da comissão técnica enxergam essa disputa entre Alan e Léo Ortiz? O que faz vocês definirem, colocar ou o Léo Ortiz ou o Alan? Hoje os dois, porque o ritmo do jogo, inclusive, com o cartão do Eric, estava então a necessidade dos dois. Um é um jogador que agride a marcação e que sai numa alçada mais e outra mais posicional. Um ou outro, mas também o Léo trabalhando bem, tanto com o primeiro meio-campista posicional, quanto com o zagueiro. Salve nação rubro-negra. A situação é complicada. Perder o Cebolinha por uma lesão grave como essa abala qualquer time. Mas no Flamengo a gente sabe que quem veste o manto precisa estar preparado para superar qualquer adversidade. A perda do Everton Cebolinha é pesada, sem dúvidas. O cara vinha sendo uma peça importante na estratégia do Tite, mas aqui a gente não se desespera. A solução tem que vir com inteligência e rapidez. Agora, falando de substituição, o nome do Michael já está fervendo nos bastidores. O robozinho, que fez história por aqui, está num ótimo momento no Al Hilal, mas com a chegada do Neymar por lá, ele pode acabar perdendo espaço.
E, se tem uma coisa que a nação sabe, é que o Michael tem aquele DNA rubro-negro, velocidade, drible e, acima de tudo, coração. Trazer ele de volta seria dar mais uma arma letal para o nosso ataque, e ele já conhece o clube, a torcida e o peso da nossa camisa. Mas não vamos esquecer do elenco que já temos. O Luiz Araújo, que tem mais característica de jogar pela direita, pode muito bem ser adaptado para a esquerda, onde já atuou outras vezes. E o Bruno Henrique, gigante que é, sempre cresce nos momentos em que o Flamengo mais precisa. Ele já mostrou que, quando está em forma, é decisivo. A gente sabe do que ele é capaz, principalmente nas horas de decisão. E se a ideia for apostar na juventude, a gente tem o Lohan e o Matheus Gonçalves, moleques que estão comendo a bola na base e merecem uma chance de mostrar serviço entre os profissionais. Eles podem ser aquela surpresa que desestabiliza qualquer defesa adversária. Quem sabe não é a hora de lançar esses garotos no fogo e ver quem brilha. O que importa é que o Flamengo não para. O elenco é qualificado, a comissão técnica é experiente e a nação. A nação é incansável. A gente vai pra cima com tudo, seja com quem for. O importante é não deixar a peteca cair e continuar empurrando o Mengão rumo a mais um título. Vamos juntos, porque aqui é Flamengo e a gente não tem tempo para lamentação. Vamos é buscar mais taças.